Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast que existe para abençoar a sua casa e a sua família. Este é o podcast A Gente é Família! Família! Gente, o episódio de hoje está imperdível. Se você é papai, mamãe, ou se você é titio, tem crianças na sua casa, na sua família, você precisa entrar com a gente nesse episódio, porque é de questão de urgência, na verdade, o que a gente vai abordar hoje. A gente Isso vai mesmo. falar. Tem mais um detalhe aqui, só importante que você Sim. colocou quem já é papai, quem é titio, quem cuida de criança, mas também tem os jovens casais que estão pensando em ter filhos. Eu já conversei com pessoas que ainda não têm seus filhos e pensam na dificuldade daquilo que a gente vai abordar hoje. É verdade. E pensam na dificuldade do que a gente vai abordar, que é um assunto super atual e super relevante. Exatamente. Gente, o que a gente vai tratar hoje? Como proteger os nossos filhos nessa era digital, onde tablet, celular, smartphone faz parte do cotidiano. Até aí tá tudo bem, parece inofensivo, parece normal, parece até bom. Ah, vamos fazer a pesquisa do Google, não precisa mais usar aquele tanto de enciclopédia, né? Nossa, eu lembro que ia na casa da minha mãe, assim, para vender tanto de livro. Tinha isso também? Tinha a época do Barça. É. Qualquer trabalho que a gente tinha que fazer de escola, tinha que fazer aquela pesquisa no Barça. Pensa né? uma profissão que acabou, né? O pessoal vendendo isso de Meu porta em Deus. porta. Hoje até é muito mais fácil. O Google tá ali para responder todas as perguntas. Quem é dessa época, a gente quer saber agora. Quem é dessa época que está nos acompanhando aqui, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu sou da época do Barça. Vai denunciar a idade já. Gita, eu sou da época do Barça. Só quem já fez pesquisa no Barça. Os meninos que estão aqui acompanhando a gente, duvido que eles sabem. sabem o que é Barça. Sabem. Duvido que eles sabem Nunca o que nem é. ouviram falar. Né? Quem é esse cara? Exatamente. Era um professor famoso. É o Barça, Tava no parceiro, é o YouTube. Barça. Era um canal no YouTube, o Barça. É. Não, eu já tive que ir para a biblioteca da cidade para poder fazer trabalho. Você já fez isso? Claro. Ah, então tá Claro, bom. Então, porque na conta biblioteca aqui. da escola não tinham livros suficientes para você obter Perfeito. resposta. E nem no Barça também, que você tinha em casa. Nem no tio Barça. Olha, é interessante que você está falando, porque tem os benefícios, né? A questão digital. O último casal que a gente conversou aqui no nosso podcast, eu lembro o Roberto e a Olivetti, o Roberto usou uma expressão assim, que o celular é um órgão do corpo. Eu nunca tinha escutado essa expressão ainda. E você, Daiane, fala muito sobre ser uma extensão, né? Como a mão. Mas é verdade, parece que o celular se tornou um órgão. Tipo assim, é um pulmão, um estômago, uma parte vital na vida das pessoas. A verdade é que essa geração, os nossos filhos, já é a geração chamada de pós-digital. Eles já nasceram num mundo digitalizado. Nós ainda pegamos a fase de transição. Saímos do analógico, entramos no digital, depois teve a geração que entrou na era digital e agora nós estamos lidando com a geração pós-digital. Assim, nem se conversa na ideia de não haver internet. Exatamente. Não se tem a hipótese de viver uma vida sem o YouTube, Meu Deus. sem o Google. E agora os mais recentes, né, o GPT, enfim, outras ferramentas que têm seus benefícios. É claro que tem seus benefícios, Sim. se bem utilizada. Sim, inclusive a Rebeca, o Natan, quando precisam fazer um trabalho da escola, é muito simples, né, para eles. Mãe, pergunta aí no Google. E para mim também se torna muito mais fácil como mãe, quando eu preciso ajudar e tirar ali uma pesquisa. É um benefício sensacional. Não tem nem como aqui criticar essa ferramenta nesse sentido, né? O problema é o quê? O ser humano consegue pegar algo maravilhoso e estragar de uma forma que se torne não apenas nociva para o desenvolvimento das crianças, mas também perigosa para até de uma questão de vício, gente. Porque se você não sabe, o uso de telas ele acaba sendo uma liberação de dopamina muito forte no cérebro. Como o cérebro da criança ainda está em amadurecimento, ele vai ser formado só lá com 18 anos, ele não tem nem condição
de dar conta desse excesso de dopamina. Ele vai viciar mesmo. E essa questão da facilidade, de você estar ali no celular, de você estar no videogame, né? Antigamente você tinha só aquele horário para assistir um filme ou um desenho, e era aquilo que tinha, era Pica-Pau, era Tom e Jerry, enfim, era o que tinha ali na TV, e era só naquele horário. Ah, eu quero assistir de noite. Não dá, não tem, é filme de adulto, não tem opção. As crianças hoje, elas têm, na tecnologia delas, qualquer horário, o filme e o desenho que elas quiserem. O problema é que no meio disso, tanto no Netflix, quanto no YouTube, quanto qualquer outra plataforma, vai ter o que você não quer que o seu filho acesse. Vai existir o desenho que é contra os seus princípios, que vai falar mal de pai e mãe, que vai tirar a autoridade de pai e mãe, que vai, enfim, criar um monte de enredos que depois vão confrontar a educação que você está dando. Então, o que a gente está abordando aqui hoje é muito sério, pessoal, porque os pais, o pior de tudo, eles estão tão no automático e talvez nem se deram conta da seriedade em todas as esferas possíveis, que é o seu filho está em todo o tempo em contato com essa era digital, que eles terceirizam como se fosse uma babá o tempo dos filhos. Então, eles estão lá na correria, eles estão agitados, o emocional dos pais está ruim, chega em casa, vai para a TV. Meu filho vai para a TV porque eu preciso fazer a janta, vai para a TV porque eu preciso tomar banho, vai para a TV porque eu tenho que trabalhar, ou videogame, ou, enfim, tablet. E, assim, o que a gente tem percebido são crianças viciadas na tecnologia. O que seria uma criança viciada? É uma criança que, se ela ficar pouco tempo sem a tecnologia, ela dá sinal de abstinência. Literalmente. Não é mais ou menos, é literalmente sinais no corpo de ansiedade, de transtorno do pânico, não sabem lidar com a frustração, não sabem ficar no tédio, que a vida nem sempre vai ficar envolvendo você com coisas interessantes o tempo todo, então elas não conseguem ficar sem assistir algo interessante, sem fazer algo interessante. Então, crianças que não sabem lidar com a vida, na verdade, né? Crescendo assim de uma forma totalmente viciadas. Agora, a questão aqui mais séria é justamente, além disso tudo, que é a questão do vício no cérebro, a exposição delas a coisas muito sérias. Esse é o ponto. Hoje em dia nós temos muitos gadgets, né? Você tem muitas ferramentas que acessam a internet e que podem dar o conteúdo deliberado para o seu filho. Você tem desde os canais de streaming, Netflix, Disney, enfim, vários canais de streaming. Você tem o YouTube, que as crianças hoje meio que... Eu vejo cenas de bebês, gente, bebês com menos de 1 ano de idade, assistindo o YouTube, passando o dedinho, não gostei desse vídeo, passa para o próximo, assim, eu acho que é exposição demais. Nós vamos discutir sobre isso aqui nesse podcast, tá? Mas eu quero começar trazendo o exemplo aqui do meu filho, Natan, que ele já pediu um desses gadgets, ele já pediu o celular. Ele está com 9 anos, nesse momento que a gente está gravando, e ele já pediu pai, já tem vários amiguinhos da escola, da sala de aula que tem. Quando é que eu vou ter o meu? Eu não preciso ficar, às vezes, pedindo as coisas para vocês. Eu falei, meu filho, esquece, vai demorar muito para você ter. Eu brinco que é só depois dos 18 anos. Uhum. Mas aí ele falou, mas por que, pai? Pergunta inteligente. Eu digo assim, porque isso aqui é uma arma branca. Obviamente, a criança de 9 anos não sabe o que significa essa expressão. Então ele perguntou, pai, o que é uma arma branca? Aí eu expliquei para ele, filho, você conhece a arma, a pistola que você vê nos desenhos, nos filmes, o revólver? Para que ele é usado, o revólver? Ele é usado para matar alguém. Ok, a arma branca, ela é uma faca, filho, porque se você usar a faca e enfiá-la no corpo de alguém, o que vai acontecer? A pessoa vai morrer, papai. Pois é, só que essa mesma faca é usada para cortar a carne que a gente come no almoço. Essa mesma faca é usada para descascar laranja, sabe? Ou seja, é uma arma que é utilizada para o bem, mas ela pode ser utilizada para o mal também. E isto, meus amigos, é como você deve encarar esse brinquedinho aqui. Isso aqui é uma arma branca. Você dá de presente para o seu filho de aniversário uma faca? Eu acabei de importar uma faca agora, sabe aquelas facas bonitas, bem afiada? Você tem coragem de dar para o seu filho, que fez 10 anos de idade, uma faca? Toma, filho, coloca lá nos seus brinquedos. Vai lá, quando você for brincar de carrinho, você tem essa faca aqui para poder, enfim,
Você tem essa coragem? Vai lá, filho, quando você sair com seus amiguinhos, leva essa faca aqui. Você tem essa coragem? E por que você dá de boa para ele um celular como esse? Isso aqui é uma arma branca. Isso aqui é uma arma branca. Certo, tem seus benefícios? Tem. Para uma criança de 10 anos de idade, pouquíssimos benefícios. Diga-se de passagem. Eu estou dando aqui um exemplo de idade, mas eu sei que tem crianças que ganharam com menos. Eu conheço famílias que já deram com crianças com menos idade, com 7 anos já entregaram o celular. Talvez você esteja segurando, não, vou entregar com 11, com 12. Por causa da pressão social, você se sente pressionado a entregar para o seu filho uma arma branca. Pouquíssimos benefícios essa criança vai ter com esse aparelho aqui que você está entregando a ele. Agora, pode ter certeza, vai ter muitos malefícios. Isso aqui é uma porta para violência, isso aqui é uma porta para o assédio sexual do seu filho, isso aqui é uma porta para o assédio moral, isso aqui é uma porta para entrar valores e princípios que são condenáveis na Bíblia que você diz que crê, naquilo que você demora para plantar, para construir numa criança. Às vezes é um vídeo, às vezes é um contato, às vezes é um negócio que vai destruir aquilo que você demorou para plantar. Então acredite. Sabe, parece que aqui que a gente está tendo que defender uma causa. Exatamente. Sabe, que a gente tem que falar com ênfase para uma coisa que deveria ser óbvia. Pelo menos no lar dos cristãos. Isso aqui deveria ser óbvio no lar dos cristãos. Não, eu não vou entregar isso aqui na mão de uma criança, de um pré-adolescente, eu não vou entregar. Às vezes até de um adolescente, se não tiver maturidade para lidar com aquilo. Sabe, a gente não está aqui para definir uma idade, isso aqui não é lei, nós não vamos pregar lei para você, faz desse jeito. Nós vamos decidir um parâmetro, cada casa, cada família age de um jeito, tá bom? Agora eu só quero alertar você e contar a verdade sobre isso aqui, tá? Tem um tal do cyberbullying agora, já ouviu essa daí? Não, e é sério, tá, gente? Tem crianças que se matam por causa disso. Essa questão de cyberbullying parece, assim, bobiça, porque tem pai que não... Não, são termos, né, mais atuais, aí, agora não pode falar nada que já se ofende a criança. Não é sobre só se ofender, gente. Você precisa entender que o seu filho entrou num outro mundo. É um mundo virtual. E ali as coisas são muito sérias para ele. Porque ele, primeiro, que não tem maturidade para estar ali, ele nem deveria estar ali. Ele, como eu falei, o cérebro dele não está formado. Então, cyberbullying, Thiago, eles envolvem o cyberbullying através de jogos. É um jogo inofensivo, não é? Você está deixando seu filho passar tempo ali na internet porque você não está tendo tempo com ele. Se você tivesse tendo tempo com ele, se você tivesse esse tempo disponível, ele não teria esse tempo na internet. Mas eu assim, olha, eu arrisco dizer, se existe pais que deixam os filhos passar tempo na internet, 1% vai ficar ali do lado para ver tudo que ele está vendo. 1% vai saber de verdade tudo que ele está acessando e tudo que está sendo acessado na vida dele. Porque isso aí é o argumento que alguns usam. Mas eu sei o que ele está vendo. Sabe nada. Já está deixando na mão porque não tem tempo para ver. Ficou no máximo 10% do tempo que o teu filho ficou lá assistindo, você ficou do lado. Ficou do lado ou depois soube o que assistiu. E depois, e os vídeos que entram na sequência? Meu Deus, gente, vocês não têm noção. No meio do desenho ali vai aparecer coisa. Mas quando eu estava falando jogos, Thiago, que eles são lançados na internet com desafios absurdos para a criança passar, para a criança viver. Que depois eles começam de fato, que nem chama cyberbullying, né? Fazer com que a criança se sinta mal por não conseguir completar os desafios. E aí ela começa a ser taxada de um monte de coisa. E aí, se ela não faz, ela começa a cair, assim, a despencar a autoestima dela. E aí eles começam a lançar desafios até que correm risco de morte. E muitos morrem. Gente, tá aumentando essa estatística. E não é necessariamente o suicídio do adolescente. É porque, de fato, ele foi tão envolvido com aquela realidade virtual e uma ausência dos pais que aquilo se tornou mais real do que a vida dele. Então, ele, de fato, mergulhou de cabeça naquilo. É muito sério, amor. Outro dia eu vi as pesquisas a quantidade de adolescentes que estão entrando em depressão. Sim, meu Deus. Pré-adolescentes, muitas vezes, sabe, criança, gente, de 11 anos de idade, 12 anos de idade, entrando em depressão. Parece uma loucura, né, dizer isso. Não é um fato raro, está acontecendo com muita frequência.
E por que isso aqui não existia antigamente? A resposta é fácil. É a internet que você, papai, deu acesso. É a internet que você, mamãe, deu acesso. É interessante a gente falar que esse negócio de cyberbullying, eu vou explicar um pouquinho aqui para contextualizar. Pode ser que muita gente ainda não tenha escutado essa expressão, tá? Mas eu vou te dar um exemplo. Um cyberbullying acontece quando o seu filho chega em casa reclamando, quando a sua filhinha chega em casa reclamando, que todo mundo na sala de aula sabia do que estava acontecendo porque eles tinham celular e só ele não tinha. Uhum. E aí essa pessoa na sala de aula ela começou a ser taxada, ela começou a ser ridicularizada, começaram a pegar no pé, você é o único que não sabe, começaram a dar apelido. Foi excluída do grupo. Exato, foi excluída daquele grupo de amigos porque ela não estava por dentro lá do que estava acontecendo. Porque todo mundo sabia, que todo mundo acompanhou o canal Os desenhos aí. Os desenhos, né? Porque todo mundo sabia, todo mundo acompanhou o episódio, todo mundo acompanhou o desfecho, e o seu filho foi o único que sabia, por causa disso ele foi excluído dos amiguinhos, ele foi taxado. Então ele foi bulinado, daí vem a expressão bulinado, pronto. Então está existindo muito hoje em dia essa pressão social por parte das crianças. Bullying a gente sabe que não é novidade, sempre houve, né? E eu acredito que sempre haverá, porque molecada é molecada, faz parte, pega no pé um do outro. A questão é, como que você vai lidar com esse problema? Quer dizer, para o seu filho, então, não sofrer bullying, você vai dar arma branca na mão dele. Você está resolvendo o problema na raiz? Para pensar, você está resolvendo realmente na raiz? Não, você não está. Você está apagando fogo com gasolina. Exatamente. Você tá querendo proteger ele de um problema, expondo ele a outro muito pior. Muito pior. Vai criar um problema muito maior. Você quer proteger ele de ter que lidar com chacota das pessoas. Ele vai ter que lidar com isso pro resto da vida, gente. Quem é que nunca sofreu uma chacota? Ou alguém ser contra você? Ou alguém falar mal de você? Ou alguém não gostar de você? Não é só na escola que isso existe. Não é sobre isso. E eu vou lidar com isso pro resto da minha vida. Então eu preciso ensinar meu filho a lidar com isso. Ele não vai ter o que todo mundo tem, porque já dizia minha mãe, você não é todo mundo. E de fato ele precisa saber que ele vive por princípios, ele vive algo diferente e que isso não é um prejuízo para ele. E aí, claro, entra você compensar isso com o seu carinho, o seu tempo, a sua atenção, a sua presença ali brincando em casa, tendo jogos, tendo momentos em família. Mas será que os pais estão dispostos a isso? Por que aí eu ia te fazer uma pergunta aqui, Thiago. Por que os pais têm tanta dificuldade em dizer não? Por que os pais estão cedendo tão fácil às exigências das crianças? Né? Eu vejo que primeiro é uma insegurança dos pais de não serem os chatos, né? Eles não querem ser os pais chatos, mas é muito mais do que isso. O que está fazendo os pais terem que ceder a essa exigência dos filhos? Eu acho que esse é um problema que não é só um problema atual, sempre houve. O pai e a mamãe vai ceder algumas coisas para suprir a ausência dele em outras áreas. Exatamente. Então, para suprir a tua ausência do tempo de qualidade que você deveria ter, da conversa, do seu tempo de brincadeira, enfim, até mesmo do tempo de você parar e ensinar a sua criança, de ir lá ensinar matemática, ensinar 2 mais 2, está aqui, filho, ensinar frações, ensinar português, mas em vez disso é mais fácil você colocar um celular na mão do teu filho, porque ele vai no Google. Porque vai ter uma calculadora lá, daí ele aprende a calcular, vai ser muito mais rápido. Exato. Então você quer tentar criar atalhos, mas a verdade é que você está tampando o sol com a peneira. Na busca de resolver um problema, você está criando um problema muito maior. E esse problema muito maior, tanto maior quanto menor, é você que criou. Então a responsabilidade vai ser tua no final das contas. Sim. Se alguma porta ruim for aberta para o seu filho por conta da internet, quem deu a arma para ele foi você. Eu sei que não é intenção de nenhum pai fazer isso com o filho, por isso esse vídeo aqui é como um alerta. Exatamente. É sim um alerta, acende aí o sinal de alerta, talvez você já tenha entregado e você vai ter que tomar a decisão de tirar, que é muito mais difícil, eu sei. Mas peça sabedoria ao Espírito Santo para você poder fazer isso. E eu já vou te dizer uma das coisas que a gente não gosta aqui só de apontar problema. A gente quer trazer solução para as famílias. Sim. Esse é o nosso papel, trazer solução à luz da Bíblia, ok?
É claro que para a pessoa que ainda não cedeu ao uso do celular, qualquer gadget, né? Pode ser um tablet, pode ser, às vezes, televisão no quarto das crianças. Coloca televisão no quarto com acesso à internet. Aí lá ela fica lá com o YouTube. Gente do céu. Deixa eu abrir um parênteses aqui, vai. Esses dias a gente estava na casa de alguém, aí estava lá no YouTube das crianças, as crianças assistindo. E a pessoa não tinha YouTube pago, não era o Premium, né? E aí vinha aquelas propagandas. Aí lá as criançadas tudo assistindo lá, de repente veio uma propaganda lá, tipo essas da Anitta, sabe? Um monte de gente rebolando, tocando funk. Gente, mas pensa num climão que ficou. Todo mundo se olhou assim, meu Deus, desliga esse negócio aí. Tá, mas ali a gente estava ali olhando. Já viu, já entrou, gente. A informação já foi lá para dentro. E, não, mas isso não vai matar a criança, né, meu querido? Não tem um nome para isso aí? Tipo... mental? Sim. Tem um nome para isso, né? Uma violência psicológica mental que a criança sofreu. Sim. Você expôs a criança a uma violência mental irreversível. Irreversível. Uma vez que viu, ficou lá para sempre. E sabe que imagens pornográficas, né, mesmo que eróticas, não necessariamente explícitas, elas são, de fato, permanentes ali, né, no cérebro. Isso tanto da criança, aliás, tanto do adulto, principalmente da criança. Aquela imagem, nossa, se sair, vai levar anos para sair. E aquilo vai ser uma influência numa hora em que aquela criança se tornar adolescente e precisar tomar algumas decisões de se guardar, de se preservar, que roupa que vai usar, como é que vai se comportar. Sempre existe uma influência por trás, gente. Aí você vê pais cristãos, olha só que sério, que falam assim, mas a gente nunca falou isso dentro de casa. Mas a gente nunca se vestiu assim dentro de casa. Não. Mas você deixou o seu filho ser influenciado dentro da sua casa por causa da sua permissão. Lá na TV, lá no tablet, lá no celular. E aquela imagem ficou. Você não viu o que ele acessou. Você acha que ele só estava acessando o que você deixava. Que tem isso também. Ninguém quer que o filho acesse. Que é o que você está falando. Sabe qual é a porcentagem das crianças... Tiago, assustador. Para mim, eu achei assustador. Que por estarem ali navegando no YouTube, um desenho, né, inocente, no Netflix, mas, de repente, eles entram, que nem tu falou, em um vídeo que não deveria, em um filme que não deveria, a porcentagem que chega a acessar conteúdos inadequados para a idade é 53%. Uau! É mais do que a metade. É mais, Então, assim, a chance disso acontecer com seu filho é muito grande. Muito. Você não pode pensar, não, mas eu estou isenta disso. Não, gente, assim... sabe o que eu digo? Basta uma vez. É uma acessada, é uma imagem, é uma vez que vai ver, aquilo vai ser uma influência profunda. Isso é uma coisa que é quase que inevitável. Porque o papai e a mamãe vai dizer, mas eu sei o que ele está vendo. Eu sei os canais que ele segue no YouTube, eu sei o que ele está assistindo. Sabe mesmo? Você fica lá 100% do tempo com ele. E mesmo que você fique ao lado dele. Mesmo que você fique, não vai adiantar nada. O negócio vai cair, vai aparecer, como disse Daiane. Uma vez que acessou, já era. A imagem ficou guardada para sempre no cérebro daquela criança. Uma imagem inadequada, vai expor a sexualidade fora do tempo. Vai acender, aflorar dentro da criança sensações, curiosidades. Olha que sério isso. Ai, gente, é um negócio tão profundo. Sabe, Thiago, eu acho que uma das coisas que os pais passam batido, eles não percebem, é o quanto os desenhos e filmes, eles estão colocando o mal como se fosse algo normal, bonzinho. O mal é bonzinho. O mal é inofensivo. Há coisas que parecem ser ruins, na verdade, não são tão ruins assim. Essa é a mensagem do diabo desde o Éden. A mensagem de que Deus não é tão bom e ele não é tão ruim. Essa é a mensagem, gente, que você vai encontrar nos desenhos, tá? Eu não vou aqui ficar citando o desenho para não polemizar, tá? E para o YouTube não cortar a gente também. Para o YouTube não cortar a gente, porque são filmes que você está deixando seus filhos assistir, eu te garanto. Não, e agora é o seguinte, porque na nossa época, que a gente era criança, tinha tal da mensagem subliminar. Sim. Então tinha vários desenhos que ficaram conhecidos por passar mensagens subliminares. Quer dizer, era um filmezinho que era bonitinho, passava uma mensagem legal, mas lá no meio tinha uma cena
que aparecia uma imagem de um objeto sexual, ou que dava um recado, que dava uma conotação, que talvez pode ser que aquela mensagem ficou lá no subconsciente da criança e vai aflorar alguma coisa. Na nossa época era assim. Hoje em dia, não existe mais esse negócio. Não, tá explícito. Hoje em dia não tem nada subliminar. A coisa tá escrachada. Tá lá para quem quiser ver. Tá lá para dar o recado. Como o Dari falou, é personagem do mal se passando pelo bem, se fazendo de coitadinho. É a questão, então, sexual, gente, para as crianças, tá comum agora. Não tem mais esse negócio de papel, não, vai lá, mocinho para lá, mocinha para cá. Não. A coisa tá misturada. De poder dar dezenas de exemplos aqui de filmes e desenhos que saíram aí nos últimos 2, 3 anos que estão assim. A gente foi no cinema um dia com as crianças, lembra? A gente ficou desesperado, faz um tempo já. Deus. Uns 2 anos já. A gente ficou desesperado. A gente estava muito afim de assistir um desenho, eu não lembro agora, mas ele era um desenho que até então ele não tinha um problema, não tinha nenhuma conotação. Era da Dora. Categoria livre. Categoria livre. Foi no cinema, quando a gente chegou lá, gente, era absurdo, assim. Pesado. Não é? E não tem a ver só com conotação sexual, eu quero deixar isso claro. Porque tem pai e mãe, Thiago, que só se importa se for a conotação sexual, aí ele acha horrível. Então. Mas não é só sobre isso, é sobre o seu filho começar a normalizar o que não é normal. Coisas que são contra os valores bíblicos. Sim, ele começa a normalizar a feitiçaria, ele começa a normalizar o agir de espíritos, porque aquilo começa a fazer parte dos desenhos que ele está assistindo, então não é tão ruim assim. E aparecia um espírito e falava, faz o que está no seu coração. Pronto. Né? Siga o seu coraçãozinho, vai à frente. Quer dizer, só conselhos satânicos, diabólicos. Não, isso aqui não é subliminar, é escrachado. Eu lembro que nesse dia a gente saiu de lá, nós tivemos que passar mais de 1 hora conversando com os dois. Meu Deus. Pra dizer, verdade. Isso aqui, filho, isso aqui tá errado por causa disso. E a gente não terminou o filme, a gente saiu do meio do filme. A gente saiu antes, E tendo que explicar e pontuar cada uma das questões, e os nossos filhos entenderam. Sim. E aqui vem o X da questão, a solução que eu quero passar para você, papai e mamãe que está nos assistindo. Explique o porquê. Converse com o seu filho. Não seja apenas autoritário ao ponto de dizer não, pronto, acabou, é minha palavra, não volto atrás. Mas não por quê? Não porque não. Não é assim. Explica para o seu filho, converse com o seu filho. Como eu expliquei para o meu filho, isso é uma arma branca, ensinei para ele o que é uma arma branca. Sabe, ainda que ele não saiba tudo profundamente, do nível que nós estamos discutindo aqui, mas ele entendeu no mundinho dele, do jeito dele, o porquê. Por que ele não pode agora, ainda? Converse com seu filho, explique. Né? Não apenas sentencie-o a não ter um aparelho. Se você já colocou na mão e vai ter que tirar, então, a sua explicação tem que ser maior, tem que ser mais paciente. Tu vai ter que ter muita sabedoria. Pedir a Deus muita sabedoria para fazer isso, mas faça, eu quero te encorajar a fazer. Se o Espírito Santo está te incomodando com isso, faça. É melhor você sentir um pouquinho de dor agora, apertar o seu filho um pouquinho agora, do que depois ter uma dor irreversível, da qual você vai se arrepender para o resto da vida. Faz, é melhor agora. É melhor agora você provocar um negocinho assim no seu filho que vai durar poucos dias, do que você provocar um estrago gigante no futuro, que pode ser que você não consiga mais reverter. Esse assunto é muito sério. E certamente nós vamos ter um bate-bola, um próximo episódio para discutir mais sobre isso, porque tem muita coisa aqui ainda para desenrolar. Verdade. Tem muitos assuntos, então nós vamos ter mais um episódio para falar sobre isso, né, meu amor? Com certeza. Eu acho que só quero acrescentar em relação aos pais, que você talvez, se já tem 13, 14 anos, apenas aprenda o diálogo que o Thiago está trazendo e estabelecer limites. Então, tempo de uso, estabeleça limites. Seu filho não pode passar mais de 1 hora, gente, numa TV, num tablet, num celular, jamais. Mais de 1 hora por dia é muito para uma criança. Até no final de semana a gente tem esse cuidado, né, amor? Então, assim, a gente tem muito para falar ainda, né? Vamos deixar para uma próxima as mais dicas e conselhos e direcionamentos que nós queremos poder apresentar para vocês, cientificamente falando, à luz da Bíblia e também no nosso exemplo, o que a gente tem vivido com as crianças, que tem sido sempre muito positivo, né? Os nossos nãos e o nosso posicionamento.
nós podemos fazer muitos episódios como esse para falar sobre o assunto, mas para isso a gente precisa da sua colaboração também. Então escreve para nós aqui nos comentários, dentro dessa vertente, desse assunto, né? Como proteger os nossos filhos no mundo digital, escreve para nós aqui nos comentários o que você gostaria especificamente que a gente falasse, ok? E aí nós vamos procurar trazer esses assuntos e abordar juntamente isso com vocês. Se você está nos acompanhando nas plataformas de áudio também, é importante também o seu feedback, tá bom? Mande aqui para nós, comente, siga-nos, seja aqui no Spotify, ou seja no Deezer, em outras plataformas, nos siga aqui, não é isso? Com certeza, gente. Estamos esperando vocês caminharem com a gente nessa missão tão linda, que é a edificação da família nos dias de hoje, com tantos desafios que todos nós enfrentamos. Contamos com a participação de vocês também. Compartilhe esse episódio e nos conte aqui, por favor, o que você também mais gostou daquilo que a gente falou. Boa. É isso, minha gente. Nos vemos no próximo episódio. Nós vamos continuar esse assunto aqui. Beijo e até mais. Até mais.